Meus amores, no vídeo de hoje eu vou contar um pouco pra vocês sobre a minha experiência com a ayahuasca. Bom, pra quem não sabe o que é ayahuasca, né, é um assunto ainda que é um pouco meio tabu assim na sociedade, né, a gente ainda tem umas pessoas que têm um pouco de dificuldade de falar sobre isso. Bom, eu vou tentar, antes de mais nada, explicar um pouco pra vocês o que é ayahuasca, tá? A ayahuasca, ela é um chá, vem de origem indígena e esse chá ele é feito a partir do cipó de uma árvore, que é encontrada eu acho que só na Amazônia, e de folhas também de arbustos de uma outra árvore. É uma junção de duas raízes, né, de duas árvores, enfim, eu não sei explicar muito bem. Se vocês jogarem no Google aí, vocês vão conseguir ter uma explicação um pouco melhor. Eu tomei ayahuasca pela primeira vez em 2015 e a ayahuasca ela na verdade é uma bebida é uma bebida de tradição indígena, ela vem de várias tribos e religiões. Existe inclusive uma religião que se chama Santo Daime, que é devota a isso, né, tipo essa bebida pra poder se conectar com o universo e tudo mais. E a ayahuasca é muito conhecida também como a bebida do despertar da consciência, né, que você consegue, a gente vive meio que numa bolha no nosso dia a dia, né, no nosso planeta, no nosso mundo, e quando você toma o chá você transcende, tipo, vai pra outras dimensões e consegue ter uma clareza espiritual muito maior. Eu sei que a ayahuasca pra muitas pessoas pode parecer algo como relacionado a alguma droga ou algo do tipo assim, por ter um efeito alucinógeno, mas como ela é de uma origem vegetal, né, e é uma tradição já milenar, existem muitos anos já a ayahuasca, tem muitas pessoas que têm um pouco de preconceito por quando você tomar, né, você por ter todo esse processo de abrir sua mente pra uma outra realidade, você tem insights, você tem visões, você tem contatos com outros seres, é uma coisa assim que parece meio papo de doido. E até falo pra vocês que se vocês não conhecem ayahuasca e vocês ouvirem eu falar isso que eu vou contar agora, o meu relato, talvez assuste um pouco vocês, mas eu quero que vocês consigam ver esse vídeo e ouvir tudo que eu vou falar de uma forma muito aberta, muito linda, que eu acho que tudo que a gente vivencia, assim, a gente tem que levar como um aprendizado e principalmente sem preconceitos, né, com a cabeça aberta. A ayahuasca também é algo xamânico, né, que o xamânico vem dessa coisa dos índios e tudo mais. Eu tenho algo muito forte em mim, xamã, que foi meio que o que me levou pra tomar pela primeira vez. Eu queria muito ter esse momento de autoconhecimento, sabe? Porque quando você toma ayahuasca, você entra numa outra conexão, assim, você alinha todos os seus chakras, sabe? É uma coisa de você conseguir ver além, assim. É muito difícil pra mim, assim, pra explicar, porque tem sensações que eu ainda não consigo verbalizar. Mas pra quem já tem um pouco mais de sensibilidade, assim, pra questão espiritual, né, de conseguir sentir algumas coisas ou até mesmo visualizar algumas coisas, é um passo, assim, muito grande, sabe? Nesse momento. Quando eu tomei pela primeira vez foi muito louco porque eu fui despretensiosamente, assim, eu sabia o que eu ia passar. Na verdade eu não fui despretensiosamente, eu fui bem pretensiosa, na verdade, porque eu já estava estudando sobre a ayahuasca, eu quis me informar muito sobre, porque eu tinha muito medo, né? As pessoas falam que é uma coisa muito intensa, é um processo de evolução, de muitas coisas que acontecem com a gente, que eu fiquei assim, será que eu tô preparada pra isso? Então eu tentei durante muito tempo me preparar pra isso, li sobre, aí eu ficava com medo, né? Porque já tinha ouvido pessoas falarem que, ai não, a pessoa que toma ayahuasca pode nunca mais voltar do plano espiritual. Eu falo, gente, não, eu quero voltar. Mas é tudo mentira isso. Não existe nenhum relato de uma pessoa que tenha morrido por tomar ayahuasca. Pelo contrário, é algo que é uma limpeza, né? Uma limpeza espiritual. Quem morreu porque tomou ayahuasca, na verdade, é porque provavelmente deve ter tomado da forma errada. E errada que eu digo é sem uma pessoa supervisionando, sem estar, né, passando por um ritual, por um momento que é para as pessoas ali estarem tomando. Porque já houve relatos de pessoas tomarem sozinha pra querer alucinar e acabarem, tipo, indo pro mar, indo pra lugares que não tinham que ir, e aí aconteciam as tragédias, né? Mas a ayahuasca em si não traz mal nenhum, pelo contrário, traz muitos benefícios, assim, pra nós como seres humanos. E, bom, vou parar de enrolar aqui, eu tentei... É muito difícil pra mim verbalizar, eu tô tentando também me preparar há muito tempo pra fazer esse vídeo pra vocês, que vocês já pediram algumas vezes, e até peço desculpa se eu falar alguma coisa errada aqui de algo técnico, assim, mas foi uma experiência muito forte, assim, muito chocante pra mim, e ao mesmo tempo eu posso dizer que mudou muito a minha vida pra melhor. Então vamos lá, né? Como eu falei pra vocês, eu bebi ayahuasca pela primeira vez em 2015. Eu, na época, tinha 21, 22 anos, acho que eu tinha 22 anos quando eu tomei, e eu lembro que na época eu comia carne, eu, né, comia, tipo,
tudo, assim. E quando eu tive esse meu primeiro contato com a ayahuasca, foi muito intenso pra mim, porque assim, a ayahuasca também, pra quem nunca ouviu falar, ela faz uma limpeza, né, em você. Então, se você tem traumas, se você tem assuntos pendentes pra resolver com alguém, ou com algo, ou com você mesmo, principalmente, isso tudo sai de alguma forma de você, né, pra você poder limpar o seu lado espiritual. Então, quais são as formas de você expelir, né, tipo, tirar essa coisa ruim que tem dentro de você? Através de vômito, através de urina, através de fezes, através de suor, através de lágrimas, todas as formas que o nosso corpo pode expelir algo, essa limpeza pode ser gerada, né? Tem muita gente que não acontece nada, tem muita gente que acontece tudo, tem muita gente que acontece uma coisa ou outra, e no meu caso, eu tive duas formas de limpeza, que foi através de vômito e através de suor, e minto, também tive através de lágrimas, eu chorei bastante, eu fiquei muito emocionada, fiquei muito emotiva. Mas foi muito engraçado porque eu fui tomar geralmente a ayahuasca você toma em grupos, né, assim, grupos xamânicos ou grupos que estão fazendo esse ritual realmente de limpeza, e eu fui através de um contato que eu tinha, uma amiga minha que já tinha tomado, e chegando lá, a gente bate um papinho breve, assim, com a pessoa que tá comandando, né, no caso, a xamã que tava comandando o nosso ritual. Ela deu alguns avisos prévios pra gente, no sentido pra gente ficar tranquilo, se acontecesse algo. Ela falou assim, algo que é muito comum também, é quando você, por exemplo, tá sentado, porque pra você se conectar realmente, né, você precisa fazer um alinhamento. Então, existem pessoas que tomam deitadas, existem pessoas, mas o mais correto de fazer é você estar com a sua postura ereta, geralmente é sentado pra não ficar muito cansado, mas tem gente que toma em pé também, pra poder fazer o alinhamento dos chakras, né? No meu caso, eu fiquei sentada, com os olhos fechados pra poder me conectar, e o tempo inteiro, durante o ritual inteiro, fica tocando músicas, tocando músicas desde, pelo menos no meu ritual que eu participei, tocou desde música católica, música evangélica, música budista, músicas indianas, músicas assim, de diversas religiões e culturas, inclusive sons de pássaros, sons de natureza, sons de tudo assim que a gente vive. Eu sou uma pessoa muito ligada com música, né? Vocês provavelmente já perceberam isso, vocês devem saber. Desde pequeno sempre amei muito música, então a cada música que tocava, né, cada sensação que eu tinha remetia a algum momento que eu tava vivendo ali, ou de vidas passadas ou da minha vida atual. Mas isso também acontece muito, tá, gente? Eu falei de questão de vidas passadas, a ayahuasca, em muitas ocasiões as pessoas fazem regressões. E tem muita gente que, né, não gosta muito dessa palavra de regressão e tudo mais, porque acha que a gente tá vivendo nesse plano espiritual pra gente vivenciar e viver apenas esse plano, mas às vezes não é a gente que controla, sabe? É algo que é pra ser, assim. Então, já logo nesse meu primeiro contato com a ayahuasca, eu tive duas regressões bem fortes, que eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o que foi, né? Mas voltando lá pro começo, eu vou ficar indo e voltando, tá, gente? Que eu vou lembrando das coisas e vou pautando aqui pra vocês. Mas ela deu essas indicações, né, a xamã, e ela falou assim, bom, vocês vão estar parados, controlando a respiração, trabalhando com a respiração, se conectando, e em alguns momentos vai existir uma luta com o seu ego, que na verdade o nosso ego é o nosso maior vilão, né? Vocês sabem que tudo que acontece dos nossos pensamentos, as coisas que a gente trabalha de inseguranças e tudo mais, é tudo relacionado ao nosso ego. Ela até deu um exemplo muito legal, que é aquele famoso desenho, tipo, do anjinho e do diabinho, sabe? Vai sempre ter o teu anjinho ali te falando algumas coisas e o teu diabinho. Por exemplo, o teu anjinho, ele tá falando aqui, você está super bem, você está tranquilo, aí vai ter o diabinho falando assim pra você, olha, sabe aquela coceirinha no seu pé que você tá sentindo? Sou eu que tô fazendo. E aí você fica, putz, eu tô coçando meu pé, eu coço meu pé ou não coço meu pé? Será que isso é coisa da minha imaginação? E aí fica nesse conflito, gente, que é uma loucura, mas isso é muito bom porque você começa a trabalhar muito melhor no seu dia a dia com os seus impulsos, o seu ego. Tem situações no teu dia a dia que depois que você toma um chá da ayahuasca, você fala assim, não, eu não quero fazer isso, quem quer fazer isso é o meu ego. Então, ela dá essas informações pra gente já poder se controlar um pouco e entender também o que a gente tá passando ali e sentindo na hora. Mas, bom, como é que funciona pra beber a tal da ayahuasca, né? É servido num copinho pequenininho, assim, tipo um copinho de shot. O meu ritual, ele durou aproximadamente umas 4 horas, tá? Foram 2 horas do primeiro shot, e aí depois, quando eu já tava muito conectada e tudo mais, eu precisava tomar mais uma dose pra continuar essa conexão, que é o momento mais forte, que pra mim, pelo menos, foi o momento mais forte. E aí a gente toma depois mais
outro shotzinho. O chá da ayahuasca eu tô deixando uma foto pra vocês verem aqui a cor que ele é. Ele é uma cor assim, tipo de vinho, terra, mas o sabor dele eu poderia comparar com um vinho passado. Eu nunca bebi vinho passado, mas eu imagino que seja algo do tipo. Ou um suco de uva muito fermentado, sabe? É um sabor assim bem enjoativo, é meio ruim de tomar, mas depois que você toma, já era. Eu lembro que eu fui a primeira nesse dia, eu fui a primeira pessoa a tomar do grupo. Aí a gente toma e já vai pra cadeirinha ali e fica, né? Tem gente que não senta em cadeira, senta, quem faz na natureza mesmo, senta no chão, numa canga, mas no lugar que eu fiz era num lugar fechado, em meio à natureza. Geralmente esses rituais, né, são feitos muito próximos da natureza ou na natureza mesmo diretamente, pra poder ter essa conexão, né, com tudo que ela traz e com tudo que, da onde ela vem, né? Como eu falei, tem muita essa ligação com os animais, com a natureza, com os pássaros, com tudo, assim. É uma viagem... Sério, a gente queria muito poder explicar pra vocês, mas é tão difícil. Mas bom, voltando, né, pro dia que eu passei por tudo isso, eu lembro que eu sentei e aí eu comecei a ouvir a música, tava ouvindo música, se eu não me engano, tava tocando Ave Maria. E aí eu comecei a ficar muito arrepiada, comecei a sentir muito a música, assim, e o meu corpo começava meio que a vibrar na música, assim, sabe? A música vibrava em mim, não sei muito bem explicar. E aí eu tava sentada e eu comecei a sentir um formigamento nas minhas mãos, comecei a sentir um formigamento nos meus pés, e meu corpo começou inteiro a formigar. E foi na hora que eu me conectei 100% com a ayahuasca. 100% não, mas me conectei assim, muito conectada. E a sensação que eu tive é que, sabe quando você abria antigamente aquele PC do Windows que aparecia um monte de janelinha e de repente fazia tan, 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 e aí abria a tela principal assim do Windows com um monte de janelinha? Parecia que eu tava vivendo isso, gente. Só que as minhas janelinhas, elas eram muito diferentes. Eu tava com o olho assim fechado e aí, mesmo com o olho fechado, quando você tá com o olho fechado, você vê às vezes luz, você vê, né, sombras, mas você não enxerga nada. E aí de repente comecei a sentir tudo formigar, comecei a sentir minha pressão baixar, meus lábios assim a formigarem, e aí de repente apareceu uma tela. Só que essa tela era tipo uma tela com muita natureza, com muitas cores, uma coisa bem alucinógena mesmo, assim. Mas era muito lindo e tinham várias janelinhas assim que eu podia ir pra janelinha que eu quisesse pra resolver aquilo que eu tinha que resolver. Eu lembro que depois que aconteceu isso pra mim, sabe quando você tá parado assim e você olha pra um lado, olha pra um lado, você não vê nada. Eu fazia assim de olho fechado, eu olhava pra um lado, olhava pro outro. E era uma coisa assim, sem dimensão. Era muito grande, era muito... É difícil de explicar, gente. Sério, eu pensei muito como é que eu vou fazer esse vídeo explicando pra vocês. Mas de uma forma mais resumida, tá? Eu me conectei 100% com o meu eu, com o universo. E eu tive muitas experiências fortes durante esse meu processo de despertar da consciência, né? Bom, todas as experiências que eu tive, né, nesse ritual foram muito intensas pra mim, mas eu posso dizer que a mais marcante, uma das mais marcantes, né, porque tiveram algumas marcantes, mas uma das mais marcantes foi em um momento que estavam tocando sons de natureza e eu me conectei 100% com a natureza e eu via os animais, tipo, terrestres vindo até mim e me pedindo ajuda, me pedindo socorro. Isso pra mim foi uma coisa que me impactou demais. Eu sempre gostei muito de animais. Na época meu nome artístico já era Zu, e pra quem não sabe, né, eu escolhi Zu porque eu sempre tive um contato muito grande com animais, sempre gostei muito e acredito que a gente tem dentro de nós um pouco de cada essência animal, né? A gente tem nossos momentos de fúria, de ira, de raiva, que eu acho que traz um pouco dessa agressividade de alguns animais que são um pouco mais agressivos. Tem também aquela parte nossa mais fofinha, mais delicada, que também eu acho que os animais... Tem animais que têm essa personalidade, então eu acho que a natureza em si tá interligada, né? E quando eu senti esse pedido de socorro desses animais, eu botei um ponto final ali de que eu não queria mais comer carne. Eu não queria mais me alimentar de animais. E assim, hoje em dia eu como peixe ainda, né? Não posso ser hipócrita de falar de ai, salvem os animais, não sei o que. Eu ainda como peixe, eu não me orgulho disso, mas eu acredito também que tudo tem o seu processo, né? Mas o meu processo pra parar de comer carne de boi, de galinha, de porco, foi muito rápido, porque com esse pedido que eu tive, né, deles, eu senti que era pra eu parar ali, e desde então nunca mais comi nada assim de carne. Outra coisa também, outra situação que foi muito marcante pra mim foi quando tava tocando uma música indígena, tava tipo meio que uns barulhos daqueles sons que os índios emitem, sabe? Aquela coisa mais
e, tipo, uns barulhos de instrumentos feitos por índios, sabe? Eu não sei muito bem explicar os nomes, assim, mas era uma coisa muito forte, muito xamã. E nesse momento eu tive minha primeira regressão. Eu ainda sentada, sentia os meus pés tocando numa grama úmida e eu me via como um pajé. E eu sinto que isso é algo muito que veio à tona pra mim, assim, mas de uma forma muito linda, porque eu sempre tive uma ligação muito grande com a cultura indígena, eu sempre gostei muito, eu sempre achei algo muito próximo de mim e ao mesmo tempo distante, né, porque eu não tenho descendência indígena, não tenho, quer dizer, a gente não sabe na nossa árvore genealógica lá atrás, né, provavelmente devo ter porque eu sou brasileira, mas assim, próximo mesmo, eu não sei, não tenho nenhum relato, mas eu sempre tive uma conexão muito grande com essa questão de gostar muito dos animais, gostar muito da natureza, gostar dessa proximidade de estar com o pé no chão. Eu tenho tatuagens que remetem muito a essa coisa da cultura indígena, né, eu tenho um penacho de penas aqui, um penacho de penas é bom, eu acho que penacho é de penas, né? Tem um penacho aqui, eu tenho penas aqui, eu tenho várias figuras de animais, eu tenho essa imagem também feminina que eu fiz. Um dia eu falei pro tatuador que eu queria fazer uma imagem feminina com, se vocês perceberem, é uma borboleta, os olhos dela, né, como se fosse uma máscara de borboletas, e eu intitulei ela como a deusa dos animais, a deusa da floresta. Logo, me veio uma coisa muito forte. Na minha panturrilha também eu tenho uma tatuagem que eu fiz certo dia, que é uma moldura, um espelho com uma índia dentro, e foi muito engraçado porque eu falei assim, nossa, eu queria tanto tatuar uma índia, eu sinto que tem tanto a ver comigo, e aí eu senti meio que um chamado pra eu fazer isso e eu fiz como uma forma de uma homenagem. E eu tenho vários elementos assim que são muito... Eu tenho o elemento fogo, né, que é o triângulo, é representado pelo fogo. E aí, enfim, nessa regressão, nessa experiência que eu tive, eu sentia que eu era um pajé e eu tinha muita vontade de viver aquilo dali, sabe? Era muito intenso pra mim. E me remeteu lembranças passadas, assim, tipo, nossa, isso daqui, esse lugar que eu tô, era uma floresta, era um lugar assim, eu falava, esse lugar aqui eu já tive aqui antes. Gente, é meio brisa, tá? Se vocês... o que eu tô falando, eu quero que vocês me levem a sério, porque eu sei que é muito difícil de levar uma pessoa a sério falando essas coisas num assunto desse, assim, que, como eu falei pra vocês, ainda é um tabu, né, você falar de coisas assim, mas eu precisava falar isso pra vocês. Vocês pediram muito e eu achei que era hora de eu falar isso pra vocês, mas eu também tive uma outra regressão que foi muito intensa pra mim, que começou a tocar uma música, que era uma música meio espanhola, meio... não sei, uma música muito dançante. Meu corpo, ele tremia, eu sentia meu corpo dançar, assim, tipo, eu não queria dançar, eu tava parada mesmo, meu corpo chacoalhava e eu queria muito dançar. Eu sentia a minha coluna como se a minha coluna, ela não tivesse mais fixa pela minha coluna, não tivesse mais dura, assim, ela tivesse meio que amolecido e meu corpo inteiro, ele ficava dançando, e aí eu me vi como uma cigana. E eu já tive muitos sonhos com essa cigana, é muito doido, porque eu já sonhei algumas vezes com essa cigana, que na verdade não era a imagem da... não era, assim, eu não consigo descrever a imagem da cigana, mas eu já consegui sonhar que eu era essa cigana. Todo esse momento, né, do que tá acontecendo ali, a gente tá em silêncio, né, vivendo aquela experiência e tudo mais. Então a gente não se comunica uns com os outros nesse meio tempo. E o mais louco de tudo foi que quando acabou essa nossa sessão ali, né, que foi muito linda, todo mundo tava muito conectado. Tão conectado que a xamã que estava fazendo esse ritual, ela comentou com a gente que todos que estavam ali, a gente tava ali por um único motivo, que era um reencontro nosso de vidas passadas, e que nós éramos de um circo. E quando ela falou isso, eu fiquei, como assim, gente? A gente era de um circo? E ela falou que existiam ali pessoas, figuras, todo mundo ali era alguma coisa nesse circo, e a gente tinha já vivido numa mesma época, numa mesma história, e no caso eu era a cigana do circo. Isso é muito louco, né? Enfim, aí você começa a perceber como coisas se interligam, né, na sua história. Você começa a entender alguns porquês. Eu sentia também nesse momento, né, de transcendência e tudo mais, eu sentia muitos insights de coisas que eu tinha que falar pra algumas pessoas. Eu tive um contato muito intenso também com a minha bisavó materna, que ela é falecida, e eu sempre tive uma conexão muito forte com ela. Inclusive eu tenho uma conexão muito forte com borboletas e ela me introduzia as borboletas, assim, tipo, na minha vida. Ela tinha um painel de borboletas, ela tinha muitas coisas com figuras de borboleta, ela me contava histórias de borboletas. E desde que ela faleceu, eu tive alguns momentos na minha vida muito inusitados que eram relacionados à borboleta e tinham relações também com datas envolvidas a ela. Por exemplo, teve uma vez que eu tava no mar e no meio do mar eu tava nadando, e aí eu fui boiar, assim, porque eu já tava muito longe, e na hora que eu olhei pra cima tinha uma borboleta. Mas agora eu pergunto, aonde que tem uma borboleta em alto mar, assim, sabe, no meio do mar? E, enfim, a história é longa, assim, e era bem no dia do aniversário dela, então pra mim foi algo muito tocante, assim, né, era uma forma de eu me comunicar com ela. E eu consegui falar com ela, eu consegui me comunicar
nesse ritual. E ela falava que ela tava muito bem, que era pra eu ficar tranquila, que ela tinha encontrado o caminho da luz. Ai, gente, assim, foi bem emocionante pra mim. E toda vez que eu lembro, eu fico emocionada também, porque a gente sabe que no dia a dia a gente acaba levando as coisas muito superficialmente. E quando você se conecta mesmo, assim, espiritualmente, você vê que a gente não é nada, né? E quando eu tive esse encontro com ela, esse momento que eu falei com ela me tranquilizou muito e é difícil, assim, falar pra mim o que eu senti. Eu me senti, nesse momento, parecia que eu tava nas nuvens, literalmente, assim. Eu senti um frescor no meu corpo, um cheiro de lavanda, assim, um cheiro que ela tinha, da colônia que ela usava. Então eu me senti muito próxima a ela, foi muito bom. E teve várias outras coisas que foram bem marcantes pra mim, assim. Ai, gente, é tanta coisa que acontece, sabe? Porque foram 4 horas tão intensas, vivendo tanta coisa. E aí, teve um ponto muito, muito legal que eu queria falar pra vocês, que eu vivi também, que a xamã que tava fazendo todo o ritual, conduzindo a gente, ela vinha muitas vezes me secar, porque eu não sou quase de suar nada, eu suo muito pouco. Eu suava tanto de pingar, de ficar molhada, que ela vinha com um paninho e ficava me secando. E aí depois, no final, né, de todo o ritual, ela veio conversar comigo, falando que eu tinha sido a escolhida. Olha só a conexão com o que eu acabei de falar pra vocês, a questão do índio, do pajé e tudo mais. Ela falou que eu tinha sido a escolhida do ritual pra sentar na cabana do suor, que era o lugar que os índios estavam fazendo a minha limpeza via suor, através do suor. Então era... Nossa, era muito... Porque assim, quando eu falo a minha experiência, as pessoas ficam, nossa, que viagem, você tá viajando, você tá louca. Só que depois de tudo isso, tudo tão profundo, tão forte, a pessoa que tava ali com a gente no ritual, ela ter sentido tudo e ela descreveu exatamente todas as minhas dúvidas do que eu passei ali naquele momento. Sem nem falar com ela, não falei, ela que vinha falar pra mim. Você soou muito porque você foi escolhida pelos índios pela cabana do suor. E eu tinha passado pelaquela situação ali com os índios, aquela coisa xamânica muito forte. E ela depois falou também dessa questão do circo, que daí me veio a figura da cigana, que era a cigana do circo, e várias outras coisas, vários outros insights que ela falava, coisas assim que depois, ao longo de muito tempo, até hoje, às vezes eu vivencio algumas coisas que eu falo, gente, agora tudo faz sentido. E a sensação, assim, pra concluir, né, do que eu senti quando eu tomei ayahuasca foi uma sensação de amor genuíno, sabe? Todo mundo quer se abraçar, todo mundo quer estar perto, todo mundo quer mostrar que nós somos um só. Eu acho essa mensagem tão linda, sabe? Eu acho que nesses tempos que a gente tem vivido, falta tanto esse pensamento coletivo, sabe? Esse amor genuíno. Então, pra mim, foi uma experiência única. Eu tenho muita vontade de fazer novamente e passar por esse ritual, né? Mas também eu acho que tudo tem o seu tempo. Depois, talvez, que passar essa pandemia, essa loucura que a gente tá vivendo, eu tenho muita vontade pra poder, talvez, né, ver de uma outra forma, agora mais madura. 6 anos depois, 5 anos depois, né? Porque eu falei que era 2015. E é isso, gente. Eu acho que a conclusão de tudo isso é que eu até brinco, eu falo que se todo mundo um dia tomasse ayahuasca na vida, eu acho que as pessoas seriam muito melhores, assim, elas seriam muito mais evoluídas e entenderiam também o propósito delas, sabe? Porque a gente não tá aqui à toa, a gente não tá aqui só de passagem. Tem muita gente que tá, na verdade. Eu acho muito importante a gente ter ciência, né, de que a nossa vida vai muito mais além do que o hoje, o agora. E é com essa mensagem que eu vou finalizando o vídeo. Eu queria muito poder falar um pouco mais pra vocês, mas eu me sinto um pouco bloqueada, porque faz 5 anos, né, gente? Tem muita coisa que vem à tona, às vezes, nos meus pensamentos, mas me tornou uma pessoa muito melhor. A cada dia que passa, né, eu acho que a gente tem que buscar a nossa evolução. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou uma pessoa 100% espiritualizada, pelo contrário, eu busco a espiritualidade dia a dia, estar conectada com a espiritualidade, mas acho que é isso. Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, agora não falando mais de ayahuasca nem nada, mas eu tenho muitas mensagens, assim, muitos insights que eu tenho, que eu sinto, que eu quero passar pra vocês, mas às vezes eu me sinto um pouco bloqueada por não saber se vocês estão preparados pra ouvir. Mas eu acho que eu tenho que seguir meu coração, e se vocês gostam de vídeos, assim, um pouco mais profundos, né, não tão só superficiais, eu adoro fazer meus vídeos de maquiagem com vocês, de gameplay, de brincadeiras, de tudo mais, mas eu acho que se eu tenho voz, né, se eu tenho hoje em dia os quase 900 mil inscritos aqui que estão me assistindo, eu tenho que usar minha voz de forma positiva também e falar boas mensagens pra vocês e coisas que eu acho que podem agregar na vida de vocês. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês não me levem como maluca nesse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, é um vídeo um pouquinho mais, né, cabeça, um vídeo mais paradão, um vídeo mais longo.
mas é pra quem quiser ouvir, quem estiver preparado pra ouvir. Então, um beijo pra vocês, se inscrevam aqui no meu canal, deixem like se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui se vocês já tomaram ayahuasca ou não, se vocês têm vontade, vamos trocar algumas experiências. Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais também, aqui na descrição tem o meu TikTok e o meu Instagram também tá aqui na tela pra vocês, que também é o mesmo que o TikTok, então me sigam lá. E é isso, meus amores, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Oi! Meus amores, no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu grande amor. Fala, nenezada! Vocês são meus amores, mas... Eu sou o maior amor da vida dela. Não tem como vocês competirem, não tem como. Sou eu. Você e o Gael. Quem? Você e o Gael. Quem? Você e... Bom, gente, no vídeo de hoje eu resolvi trazer o Cris aqui, porque vocês pediram muito pra ele aparecer por aqui, vocês pediram muito pra ver a gente competindo. Hoje vai sim rolar uma gameplay.